Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso daí na volta do teu trabalho, ou de manhã se você estiver indo para o teu trabalho. Vocês têm mais um bate-papo Mayhem, a gente está em 2020 e continua preso. Então você que estiver assistindo aí esse vídeo no futuro, saiba que em 2020 a gente não está tendo reunião da loja maçônica, a gente não está tendo evento, não está tendo reunião de Rosa Cruz, e a gente decidiu fazer essas reuniões virtuais, esses bate-papos e palestras, tudo isso gravado para deixar para a posteridade, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, o pessoal que é leigo, que não conhece, mas tem curiosidade sobre a maçonaria, né? Principalmente sobre a história da maçonaria e a história da maçonaria no Brasil. Para isso eu chamei um irmão que é especializado no assunto, então ele tem um site que é só sobre isso, chamado Maçonaria Tupiniquim, e vai falar para a gente um pouquinho dessa história. Então, Brother Clovis, seja muito bem-vindo. Deixa eu te liberar aqui, acho que tu mute. Pronto, desmutado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui falando para vocês. Bom, antes da gente começar a palestra em si, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando agora, porque tem muita gente que não é irmão ou não te conhece e tal. Fala um pouquinho da tua jornada, como é que você chegou desde o mundo profano até ir por esse caminho de se especializar em pesquisar a história da maçonaria. Então, eu comecei lá atrás sem saber que eu ia começar nessa seara, jogando RPG, a gente conversou sobre isso, jogando Trevas, fui apresentado a diversas ordens iniciáticas, o livro flertava ali com a ficção e a realidade. Então, esse mundo sempre como é que possamos dizer, me cativou, né? Então, depois de um tempo, eu fui ficando mais velho, passando da adolescência, ficando mais velho. Aí veio aquele filme da Disney, que lá atrás era muito bacana, né? Era uma espécie de novo Indiana Jones, que era o National Treasure, que é aquele Em Busca do Tesouro Perdido, se eu não me engano, que traduziram ele com Nicolas Cage, aquela corrida toda atrás do Tesouro dos Templários, que foi escondido pelos maçons. Então, assim, aquilo tudo ali foi, sabe, chamando a minha atenção. E eu perdi contato com totalmente esse mundo iniciático. Eu não tinha contato com a Rosa Cruz, com maçonaria, com nenhuma outra ordem iniciática, mas eu comecei a frequentar um centro espírita, né, da linha, né, espírita que foi codificada por Kardec, e lá tinha um maçom. Né? E aquilo dali me chamava a atenção, porque voltou aquele estado, né? Pô, o cara ali é maçom, cara ali e tal. E fiquei naquela, sempre flertando ali, né? Puxava um assunto, outro, conversando e tal. E em determinado dia, eu comecei, teve uma palestra lá na loja, era um ciclo de palestras, e vinha palestrante na loja, não, né? Lá no Centro Espírita, do Rio de Janeiro inteiro, e veio um maçom, né? Sabíamos que ele era maçom por conta tanto do anel quanto do símbolo no carro, e ele foi falar sobre exemplo, e aquilo dali me deixou assim bem feliz, sabe? Aquele tipo de pessoa pertence a uma ordem, logo aquele tipo de pessoa que fala palavras tão bacanas, né? Ele tá pertencendo a uma fraternidade que eu julgo que é uma coisa boa, porque eu não conhecia nada ainda, né? Então eu acabei caindo naquele romance do Dan Brown, O Símbolo Perdido. Aí o Peter Solomon, se eu não me engano é Peter Solomon o nome do personagem coadjuvante, mas que é um dos principais. Pô, você olha aquele cara lá, ele é o senso de moralidade, né? Que é um exemplo de maçom quase que perfeito, beirando a perfeição. E aquilo dali me chamou muita atenção. Eu falei assim, pô, o cara é quase um paladino da vida real. Pô, eu tenho que conhecer esse negócio. Eu fui dormir com isso na cabeça. Na época eu já era casado, falei com a minha esposa, pô, esse negócio de maçonaria é muito legal mesmo, hein, cara? Os caras lá, pô, fazem tudo que eu acredito, né? Porque o romance vem de tudo aquilo dali, e tu fica maravilhado, extasiado, né? Com um paladino da vida real. Pô, tu fala, sempre quis ser um personagem fantástico, sempre quis ser um paladino, aí você vê que existe uma fraternidade que prega uma moralidade que, pô, te leva a um status de benfeitor, de fazer aquilo dali.
Não que seja assim realmente, tá, gente? Estou falando da empolgação do jovem Clóvis, de 24, 25 anos, lá atrás. Daí, eu falei com a minha esposa, ó, eu vou entrar nesse negócio de maçonaria. Ela falou assim, como assim tu vai entrar? Eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio de maçonaria. Escreve aí o que eu tô te falando, eu vou entrar. Aí eu pensando assim, pô, o cara lá, que é o meu padrinho, já não ia mais no centro espírita, eu já não encontrava com ele mais. Aí eu falei, aí no dia, eu fui dormir pensando nisso, como é que eu vou encontrar o Rogério? Cara, foi batata. Eu peguei o ônibus no dia seguinte para ir para a autoescola, eu peguei o ônibus com o cara. Eu falei, ô Rogério, tudo bem? Tudo. Pô, cara, eu li uns negócios sobre maçonaria. Aí ele, pô, tu gosta mesmo? Eu sempre olhei para você, Clóvis. Eu falei assim, pô, show de bola. Mas foi assim, sabe aquele negócio de verdadeira vontade? Acho que naquele dia ali foi, ó, eu falei com a minha esposa, ó, eu vou ser esse negócio de maçom aí. Daí eu falei, porra, tem que encontrar com o cara. Eu peguei o ônibus no dia seguinte com o cara. Aí, conversando comigo, foi-se alguns meses, passei por todo um processo de sindicância e iniciei na maçonaria. E cheguei lá, assim, tive mestres fantásticos, assim, que me ensinaram muita coisa, mas carecia de algo que eu sempre gostei muito, que é a história, né? Porque o maçom, ele é muito fantástico e até demais. Ele acredita, né, assim, pô, em algumas coisas, assim, tipo, pô, que o Kenio tinha que ficar desmistificando, olha o nome do blog do cara, do livro do cara, né? Desmistificando a maçonaria. Daí, tipo, pô, saía lá, Obama era maçom, o Kenio provava que o cara não era, mas mesmo assim, tu mostrava o cara, não é, aí o cara falava para você assim, o outro maçom, não, ele tá fingindo que não é, mas é sim, entendeu? Aí carecia muito disso. E daí, cara, nas lojas maçônicas, tu tava numa palestra, a primeira que me deu um estalo assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando um irmão foi falar sobre o cargo do hospitaleiro, né? Ele falou assim, não, São João de Jerusalém é o verdadeiro São João da maçonaria. Porque ele funda os cavaleiros hospitalários. Eu falei, porra, peraí. O cara, o São João de Jerusalém, que é o Smole, é da Ilha do Chipre do ano de 600. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários foi fundada quase 600 anos depois. Como é que de acho esse cara fundou a Ordem dos Hospitalários, gente? Pelo amor de Deus. E eu comecei a ver que o pessoal fantasiava demais, não trabalhava com história, só que reza aquele chavão, né? Como tem muito militar aqui no Rio de Janeiro, né? Aí falavam assim, pato novo não mergulha fundo, alguma coisa assim. Ou então fica quieta aí, aprendiz, depois fica quieta aí, companheiro. E aquilo dali foi me enfesando. E quando eu saí a mestre, em 12 de novembro de 2014, no dia 14 eu fiz uma maçonaria do Piniquim. Eu falei assim, agora eu vou começar a falar o que esses caras não querem ouvir, que é a história de verdade. Agora eu vou começar a falar a história de verdade. E a primeira coisa que eu publico é, Tiradentes não é maçom. Aí pronto, o pessoal ficou ensandecido. Aí desde então eu vim nessa seara. Depois de um tempo já com o Maçonaria do Piniquim, que aí eu me descobri, eu sou securitário de profissão, mas eu me descobri como amante da história e eu comecei a produzir artigos, né? Alguns, né? Eu tenho um artigo científico publicado, outros artigos fletam com a ciência, né? Porque eu não utilizei todos os métodos científicos, mas sempre pautado na razão, na história, na historiografia, nas fontes primárias, para poder chegar a um resultado. Com isso, o blog Maçonaria Tupiniquim ele acabou parindo o livro Maçonaria Tupiniquim, que aí eu acho que o Marcelo até tem, eu enviei para o Marcelo lá em 2017, quando eu lancei. E eu falei, pô, gente, é agora. E despontou o projeto, né? Aí o pessoal conhecia, né, o Clóvis do Maçonaria Tupiniquim, e eu comecei a trabalhar nessa seara, e o blog foi tomando outras proporções. Aí, quando eu escrevi um texto sobre a maçonaria, uma grande palhaçada, né? No primeiro dia aí bateu 25 mil acessos.
Aí a gente já tinha ganhado uma grande proporção, porque acabou dando um byte esse título, né? Mas eu estava falando sobre os palhaços na maçonaria. Aí o pessoal entrava achando que eu ia malhar a maçonaria, eu estava falando da arte palhacesca, né? De palhaçaria, né? Falei sobre os Shriners, o Wicca Internacional e várias outras coisas. Então a gente vem caminhando nesse sentido aí. Este ano passado, eu cheguei a fazer um curso de editor de livros, né, lá na Casa Educação, aí em São Paulo, e me formei em edição de livros e, para experimentar, eu também lancei um romance curto, né, uma novela, né, uma novelete, como o pessoal chama, para eu poder testar essas habilidades de editor de livro, e eu acabei também lançando, né, A Feiticeira do Arco, o Assassinato do Mestre Maçom, que é uma ficção que se passa também acerca da maçonaria no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí, né, fazendo palestra aqui, acolá, veio o Covid, o mundo virtual foi invadido de vez por todas as ordens iniciáticas, né, por não estar podendo estar junto, né, então passei a fazer uma série de palestras também, e acabou, assim, dos males o menor, né? Teve o Covid, graças a Deus estamos todos bem aqui em casa, né? Infelizmente perdemos muitas pessoas, mas também deu uma acelerada nessa tecnologia de aproximar quem está longe e você conseguir falar para mais pessoas, né? Antes eu fazia uma palestra aqui, outra em São Paulo, outra em Minas, mas aí muito esporadicamente, que a gente também tem trabalho, acaba não vivendo disso, né? E estamos aí, né? O Marcelo entrou em contato, viu a palestra lá no Grande Oriente Paulista, gostou, e estamos aí hoje. Qualquer coisa, só falar comigo. Maravilha. O Cláudio. Tá ótimo. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo e vendo o slide? Beleza. Tá ótimo. Então a gente vai falar sobre uma linha do tempo de mais ou menos 100 anos, de 1789 até 1889, que é uma linha do tempo que tem muitas nuances, que nem sempre é algo assim. Deixa eu olhar a hora aqui, tá? Estamos dentro do tempo, que nem sempre é algo que tá tão claro, né? É um pouco embaçado. Então, nós escolhemos um texto, né? Vamos começar com o preâmbulo, falando um pouquinho de um texto do Dário Veloso, né? Eu vi o Goya falando esses dias aqui também, chama de Dario Veloso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sempre chama de Dário, mas parece que é Dario Veloso. E, se eu não me engano, ele tem até uma revista hermética do início do século XX chamada Esfinge, né? Eu sempre topo com os textos deles do início do século XX, mas nos boletins do Grande Oriente do Brasil, como é o que eu vou trazer aqui agora. Verdade. Verdade é um atributo fundamental. Aqui no Brasil, nós temos o costume de dizer que o grande lema da maçonaria é o liberdade, igualdade e fraternidade. Quando, na verdade, isso é o lema da maçonaria latina, que pega emprestado da Revolução Francesa. O lema da maçonaria conhecido geralmente é o Brotherly Love, Relief, Truth, que é o amor fraternal, o socorro, o auxílio, né, o amparo e a verdade. A verdade é um atributo fundamental da maçonaria. Só que aqui no Brasil, como a gente importou esse lema latino, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, a gente acaba esquecendo desse atributo fundamental que é a verdade. Então, já no começo do século XX, o Grande Oriente do Brasil, ele se preocupava com esse atributo. E eu vou explicar o porquê. Em 1913, eles lançaram um boletim e um dos textos principais do boletim era Educar os obreiros é a base da realização maçônica, que foi escrito por Dario Veloso. O texto ele começa assim: a luta pela verdade e pela justiça. A maçonaria é animada do espírito de sacrifício. Ser maçom é trabalhar pelo bem e pela paz. A paz só será possível pela verdade e pela justiça. A gente vê por aí que é um texto de moral, mas ele não deixa de levantar o aspecto científico. No mesmo texto, Dario Veloso, ele traz à tona que lojas que têm seu edifício próprio devem fundar escolas para as pessoas, não para os maçons, né? Para a população. Então, lojas que tinham edifícios próprios eram incentivadas a fundar escolas que
Lembrem, gente, no começo do século XX, escola não era para todo mundo, tá? Algumas pessoas estudavam, a maioria pagavam para estudar. Poucas eram as escolas gratuitas. Então, a maçonaria, né, as lojas maçônicas, elas eram incentivadas a patrocinar colégios. Para quem? Para a população mais carente, para estudar à noite, ou seja, era o operário que queria aprender a ler, né? E detalhe, tá? O sexismo, né? O machismo ainda nesse começo do século aí era gigante. E as lojas maçônicas eram incentivadas a abrir escolas para as mulheres também. Tanto é que essas escolas que eram noturnas eram para os operários, mas ainda assim você tinha as escolas dominicais que eram destinadas às cunhadas e à sociedade, né? Pessoas que não tinham como estudar no meio da semana. Aqui é um teaser que eu gosto de passar, mas eu vou ter que pular ele aqui, porque depois o YouTube pega com o robô. Mas é de uma série chamada Liberdade, Liberdade, que foi até da Rede Globo, só que é totalmente ficcional, mas ela traz bem o sentimento do que era a Inconfidência Mineira, né? Era tudo ali na desconfiança, pessoas que clamavam pela liberdade eram perseguidas. Então, o pessoal geralmente encara a figura do Dom João como uma figura de um rei bonachão, principalmente a partir daquela série que tinha lá o Quinto dos Infernos, né? Que era um personagem cômico. Só que não era assim. O Dom João era um rei até bem cruel, né? Assim, ele era forte, ele era maquiavélico, ele era manipulador, e tanto é que ele consegue manter a coroa apesar do Napoleão. Então o pessoal fala assim, ele fugiu com o rabo entre as pernas. Foi um dos maiores estrategistas. Se você perceber, daquele pessoal que o Napoleão atacou, foi o único que não perdeu a coroa. Então não, ele não era um rei bonachão. Você, Clóvis, mas na Inconfidência Mineira ele ainda não era rei, era Dona Maria. Ele já era regente, porque a Dona Maria já estava despirocando. Né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, que é o primeiro movimento que nós vamos falar aqui acerca da real influência da maçonaria, nós vamos ver o que é a Inconfidência Mineira, que também foi chamada de Conjuração Mineira. Foi uma conspiração de uma pequena elite de Vila Rica. Então, tem que levar em consideração que é uma pequena elite, não era uma revolta dos alfaiates, não era uma revolta da chibata, não era uma população mais carente que estava revoltosa, era uma elite que estava revoltosa, ocorrida em 1789 contra o domínio português. Desse grupo fizeram parte intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros, dentre os quais estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier, sempre lembrado como principal líder do movimento. Então, por que é interessante falar que era uma pequena elite? Porque eram pessoas que tinham contato com a Europa, eram pessoas que estavam em contato com movimentos como o iluminismo. Então, o sujeito, geralmente aqui, que era fidalgo e vivia aqui no Brasil, ele ia fazer faculdade lá em Portugal, que já tinha faculdade de Coimbra, né? Já tinham universidades na Europa. Então, eles iam estudar lá e encontravam ideias como o iluminista. E o que estava acontecendo no mundo? Isso daí é interessante falar também. Nenhum movimento social acontece sozinho, né? Outras coisas estavam acontecendo no mundo. E a gente já vai falar sobre isso. Mas para falar sobre essa revolta, por que eles estavam revoltados? Né? O principal motivo da Inconfidência era a questão da derrama. E o que era a derrama? A derrama era quando você ia acumulando impostos e a coroa lançava a mão de todos esses impostos de uma vez só. Ou seja, você tinha que pagar um determinado valor todo ano. Você não pagava, a coroa ia deixando. Você acumulava aquele valor, ela lançava a mão de uma vez só. E o imposto nessa época era o quinto, né? Tanto aí que saiu aquela expressão, o quinto dos infernos, que era o quê? Um quinto mesmo, era 20% daquilo dali. Eles estavam bem naquela época e não sabiam, né? Hoje um cara ganha um pouquinho a mais, já paga 27,5%. E eles daí reclamando pra caramba, né? Então, nessa época, o cara não ia extraindo ouro, ia extraindo diamante, ia extraindo metais preciosos e simplesmente não pagava o que era da coroa. Chegava no momento, 10 anos depois, a coroa lançava a mão daquilo
e com isso o sujeito podia perder tudo, inclusive as terras dele, se ele não tivesse o dinheiro suficiente para pagar, né? Todas as posses dele, e aquilo foi revoltando quem? Quem tinha esse dinheiro. E quem eram esse dinheiro? Os mineiros, mas de mineração, né? Não no sentido de ser de Minas Gerais. E qual é o cenário mundial? Como eu falei, nada acontece sozinho, né? Nós tínhamos a independência dos Estados Unidos em 1776, que foi extremamente importante para esse movimento em Minas Gerais. Parece que não, mas eu vou explicar para vocês o porquê. E as ideias iluministas na França estavam eclodindo na Europa inteira. Inclusive, tinha estourado naquele mesmo ano, né? Aqui está 1889, mas é 1789, a Revolução Francesa. Então, olha só, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, ideais iluministas por toda a Europa, e quem estava em contato com isso? Essa pequena elite. Por quê? Eles tinham acesso aos ideais de independência dos Estados Unidos. Eles tinham acesso às ideias iluministas da Europa porque eles estudavam na Europa. Então, é muito importante salientar isso. E quem impulsionou o movimento? Um jovem chamado José Joaquim Maia, que foi mais conhecido pelo pseudônimo de Vendeck. Quem era Vendeck? Vendeck era um estudante, né, de Coimbra, que junto com José Álvares Maciel e Domingos Vidal, que eram duas pessoas que vieram para a Inconfidência Mineira, eles estudavam em Portugal, mas o Vendeck tinha trânsito direto com Thomas Jefferson. Né? O Vendeck ele trocava correspondências com Thomas Jefferson. Né? Thomas Jefferson, um dos pais da independência americana, trocava cartas com um jovem brasileirinho chamado Vendeck. Né? Então, esse rapaz, né, esse rapazola que era jovem, ele escreveu certa vez em uma das cartas a Thomas Jefferson que era impossível viver sob o jugo português depois de vossa independência. Então, assim, e o Thomas Jefferson respondia a ele, ou seja, não cagava mole para ele, sacou? Tem um rapazinho de um país eco ali. Não era assim. Tanto é que ele teve uma audiência com o Thomas Jefferson, que acabou dando em nada. Que o Thomas Jefferson falou: se por um acaso vocês conseguirem a independência, nós apoiamos, né, o movimento de vocês, a independência de vocês. Tanto é que bem mais tarde, né, quando o Brasil se torna independente de Portugal, um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Não se esqueçam disso. E falando ainda, né, aí tudo que eu falei, né, o Vendeck, Domingos Vidal e José Álvares Maciel, eles vão decidir voltar ao Brasil para poder fazer uma revolta, para transformar o Brasil em um país livre do jugo português. Só que o Vendeck acaba morrendo em 1788. Ele não volta para o Brasil. Só quem volta são seus dois amigos, Domingos Vidal e José Álvares Maciel. Né? E logo que eles voltam, eles são atraídos por quem? Pelos conjurados, gente. Né? Olha, tem aquele pessoalzinho ali que quer se libertar do jugo português. Então é para eles que nós vamos ver. Né? Nessa série lá que passou Liberdade e Liberdade, aparece até o Tiradentes encontrando com o Vendeck, o que é totalmente irreal, né? Porque o Vendeck ele morre antes de voltar para o Brasil. Mas José Álvares Maciel e Domingos Vidal chega a dar uma cópia da Declaração de Independência, né, para o Tiradentes. E o pessoal falava com o Tiradentes: cara, para de ficar falando isso daí, porque Tiradentes ele não era o principal líder do movimento. Né? O pessoal encara ele como o principal líder do movimento. Mas que ele era entusiasta, ele ficava cantando aos quatro ventos sobre a independência dos Estados Unidos. E o pessoal até alertava ele: cara, para com isso que vai dar ruim para você. Então ele ficou muito visado, mas ele é o que quase todo mundo diz, é um bode expiatório. Dentre esses conjurados, tem uma lista gigante, que é Domingos de Abreu e Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Corrêa de Toledo e Melo, os cônegos Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Inácio José de Alvarenga. Então você tinha poeta, padre, militar, todo mundo. Né? E, principalmente, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é o nosso Tiradentes. Sendo que um desses conjurados
traiu o movimento. Era inconfidência, né? Porque alguém foi um inconfidente. A gente não liga o nome. O nome da coisa, a situação. José Silvério, ele trai o movimento em troca de quê? Do perdão da dívida dele. Gente, você conspirar contra a coroa era um crime de lesa majestade, que era punido com a morte. Quem desse pessoal aí morreu? O mais fudido, coitado, que era o Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes. Foi o único que foi condenado à morte, né? E fizeram de tudo para apagar a imagem dele, né? Então, por exemplo, a pintura que a gente tem da imagem do Tiradentes não é Tiradentes, né? Alguém idealizou aquilo dali a partir do Brasil República, porque precisava de heróis brasileiros. Mas a imagem de Tiradentes foi apagada. Então, e se vocês perceberem, ninguém aí sofreu o crime de lesa majestade. Porque até mesmo duque, príncipe, se vocês olharem o livro que penalizava a lesa majestade, que era o livro das ordenações filipinas, independente do título, você perdia a cabeça. Era a morte. Então, assim, era uma conspiração de elite e só quem se lascou no final das contas foi o pobre. E, Clóvis, o pessoal diz que maçonaria estava envolvida com isso daí. O que você diz para mim? Né? Há um tempo atrás, não sei se o Marcelo chegou a pegar, rolou nos grupos de WhatsApp, principalmente das lojas, que uma pessoa que era a médica da esposa do Juscelino Kubitschek falou que a expressão uai era dos maçons na época da Inconfidência Mineira, porque aí você batia na porta, o cara respondia, o cara era americano, respondia uai. E é totalmente irreal, sem nexo, sem pé nem cabeça. Mas vamos lá ver, né? O que dessa turma aí, que eram maçons, José Álvares Maciel, Luiz Vieira da Silva e Domingos Vidal, que falhou aqui. E Tiradentes? Segundo Tenório de Albuquerque, Tiradentes ingressou na maçonaria através de José Álvares Maciel. Sendo que Tenório de Albuquerque, gente, ele é um historiador, de verdade, ele é formado em história, mas ele é conhecido por ser um dos caras que mais dissemina pataquada na história do Brasil. Ele, por exemplo, escreveu certa vez a origem do termo veado para o homossexual, que é uma viagem que não existe tamanho, pela graciosidade do servo, compararam o servo ao homossexual. E quando, na verdade, não tem nada a ver. Lá fora, nos países nórdicos, o servo, a galhada, né, é símbolo de força, não tem nada a ver com delicadeza ou qualquer coisa assim. E isso daí foi só um exemplo para vocês verem o naipe do historiador Tenório de Albuquerque. E outros, né, dizem que ele foi feito maçom quando era mascate e estava pela Bahia, e alguns dizem que Tiradentes não morreu. Então, quando a primeira peça que eu escrevi, como eu falei para vocês, foi a de Tiradentes. E eu cheguei na loja e apresentei essa peça, né? Na loja a gente imprime um trabalho, chama de peça de arquitetura, né? Então, eu levei e li para o pessoal lá, e em dado momento um irmão me chamou e falou assim, você sabia que, na verdade, Tiradentes não morreu? Foi encontrado uma assinatura dele na França e ele foi tirado do Brasil pelo irmão de maçonaria dele, Dom João VI. Eu falei, pronto, minha cabeça na hora ela deu um nome, né? Dom João VI não suportava o nome da maçonaria, quanto mais ser irmão de maçonaria de alguém, tirar o Tiradentes daqui por ser irmão dele de maçonaria. Então tem muita viagem, né? E qual é a moral da história? Tipo assim, Clóvis, não tinha maçonaria nessa época? Assim, gente, no Brasil é muito difícil, a gente vai ver isso mais na frente, porque teoricamente, e só em teoria, a primeira loja maçônica é de 1797. Só fazer as contas aí, é pelo menos 8 anos depois, quase 9 anos depois da Inconfidência Mineira. Aqui se tem registro, se ouve falar, Clóvis, não podia ter uma. Olha, gente, tem documento de tudo. Eu acho que se tivesse uma loja maçônica, ela seria documentada. Então, você bate o martelo e fala que não tinha maçonaria na época?
Não, não bato martelo, porque na história pode surgir um documento, pode surgir uma evidência histórica que leve a crer que talvez pudesse ter uma loja maçônica funcionando em algum rincão do país aí. Agora, é quase certeza que não. Então, qual é a moral da história? Os ideais provenientes do modelo de liberdade americano e francês, feitos em base de ideais maçônicos, esses sim, você tem George Washington numa cerimônia maçônica lançando pedra fundamental na capital daquele país, que viria a ser a capital daquele país, que é Washington, né? Que foram importadas por um irmão, né? Que foi o José Álvares Maciel. E foi o que inspirou o grandioso movimento e o verdadeiro espírito maçônico em querer alçar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, assim, podia ter ideais maçônicos, porque a maçonaria ela prega essa liberdade. Então, era um ideal que tem em comum com a maçonaria. Agora, dizer que a maçonaria conspirou para que houvesse a Inconfidência Mineira, o Clóvis, o estudante de história Clóvis, acha forçado demais. Então, vamos falar sobre as primeiras lojas. Deixa eu olhar o tempo aqui. Estamos dentro do tempo. Do Brasil. Lembra que eu falei assim, ó, teoricamente, a primeira loja no Brasil é a Cavaleiros da Luz? Então, teoricamente, em 1797, foi criada essa loja aí, Cavaleiros da Luz, na povoação da Barra, que era dentro de uma fragata francesa chamada La Preneuse. Eu falei assim, Clóvis, essa história aí é até convincente. Ali, a maçonaria estava começando a ebulir aqui no Brasil, 1800, 1801, Loja União, Loja Reunião. Por que você não acredita que essa seja a primeira loja? Bem, um irmão que é pesquisador chamado Denilson Florato levantou uma bola com outros historiadores. Quem era o diretor do Arquivo Público da Bahia que escreveu isso pela primeira vez? A existência dessa loja ela só foi escrita no começo do século XX. Ou seja, foram 100 anos, né? Você olha o Anais Maçônicos Fluminense, que é um documento de 1834, você tem vários outros documentos, você tem um documento de 1922 de São Paulo, que fala sobre o centenário da maçonaria no Brasil, e nenhum deles relata essa loja aí, Cavaleiros da Luz. Quem foi o primeiro a falar foi o Francisco Borges de Barros. Quem era o Francisco Borges de Barros? Diretor do Arquivo Público da Bahia. Ora, se o cara é diretor do Arquivo Público da Bahia, ele tem subsídios para poder atestar que essa loja existiu. Mas, tanto é que José Castellani, Frederico Guilherme Costa, eu, na primeira edição do Maçonaria do Tupiniquim, coloco essa loja aí como real. Só que Barros foi o primeiro grão-mestre da Grande Loja da Bahia, de 1900 do cisma de 1927. Então, você tem aí um irmão, aí é uma teoria minha, que talvez, né, tivesse querendo colocar a antiguidade das lojas maçônicas na Bahia fora do Grande Oriente do Brasil, porque era um cisma com o Grande Oriente do Brasil. Mas por que você está falando isso, Clóvis? Bem, porque alguns dados são confrontados aí. Então, por exemplo, parece que a fragata La Preneuse nunca esteve no Brasil. Então já começa por aí. O comandante Larcher, que foi o venerável dessa loja, ele esteve no Brasil. Só que essa loja foi fundada em junho de 1797. Sendo que o comandante Larcher chegou em novembro de 1796 e foi embora em janeiro de 1797. Então, assim, você tem elementos o suficiente para contestar a existência dessa loja. Então, o Clóvis pode ser que tenha existido a loja, mas tudo me leva a crer que não, né? Aí vai fazer, Clóvis, e o tal da Aerópago de Itambé, a loja mais antiga do Brasil? Pô, gente, naquela época tinha uma pá de academias e aerópagos que não eram maçonaria, tá? Tinham até maçons, tinham maçons que não eram maçons no Brasil, mas vieram para o Brasil e faziam parte dessas agremiações, mas porque elas funcionavam em caráter secreto para conspirar acerca de política. A gente vai ver mais para frente isso daí. Então, falando sobre as primeiras lojas no Brasil, você vai ter a loja União, que mais tarde passa a se denominar Reunião, porque maçom é maior barato, né?
Eles tinham uma loja chamada União. Aí encontrou com outros maçons, se juntaram e botaram o nome de Reunião, né? Aí tinha outras lojas, aí você tinha a Constância e Filantropia, que elas eram geralmente ligadas a obediências fora do Brasil. Então você vai ter aí, ó, elas ligadas ao Grande Oriente Lusitano, que se separou, por exemplo, e se filiou ao Grande Oriente da França, adotando o rito moderno. Em 1802 é instalada na Bahia a loja Virtude e Razão, do qual dessa loja saíram, né, em 1807, a loja Humanidade e em 1813 a loja União. Em 1807, em 3 de março, ressurge a maçonaria no Brasil, com a instalação da loja Virtude e Razão restaurada na Bahia. Eu falei assim, pô, Clóvis, ressurge. É porque nessa época aí, as lojas viviam ascendendo e batendo colunas, né? Na maçonaria, quando a gente fala de bater colunas, é quando a loja ela mingua, ela acaba sozinha, sabe? Não tem quando você tem uma agremiação qualquer, sei lá, fundo aí, esporte, clube, cervejeiro. Aí você tem uma galera de 30, 40 pessoas. Depois vai minguando, chega um dia que acaba. Então, isso daí que é o bater coluna numa loja maçônica. Mas nessa época acontecia também por intervenção direta da coroa, tá? A maçonaria ela era muito mal vista na coroa portuguesa. Então a gente tem que ter em mente sempre isso. Aí tem a história de loja mais bacana que eu acho, que é a loja distintiva de Niterói. Ela, teoricamente, ela foi criada em 1812 e ela era uma loja diferenciada. Ela tinha sinais, toques e palavras diferentes da loja. Ela tinha por emblema um índio vendado e manietado e tinha um gênio em ação de desvendar esse índio, desamarrar esse índio. Teoricamente, ela era uma loja revolucionária e republicana. A história conta que, denunciada, ela foi dissolvida, tendo suas alfaias e arquivos lançados, né, na altura da Ilha dos Ratos. Para quem já veio no Rio de Janeiro e conhece, né, ali os pontos turísticos do Rio de Janeiro, você olha ali no centro, na Praça 15, uma ilhazinha muito bonita que tem um castelo em pedra-sabão, né, maravilhoso, onde aconteceu o último baile do Império, que nós conhecemos como Ilha Fiscal. Aquela dali era a Ilha dos Ratos, né? Depois é que passa a se denominar Ilha Fiscal. Então, teoricamente, essa loja foi denunciada e lá na altura dessa ilha foi jogadas as alfaias, os paramentos e os arquivos. Você, Cláudio, por que você acha que essa loja existiu? Você está colocando em xeque lá, Cavaleiro da Luz? Assim, eu olho pela quantidade de documentos que existem acerca dessa loja. Então, por exemplo, essa loja ela é descrita onde? No livro Maçonaria Tupiniquim, de um cara muito bacana chamado Clóvis. Aí você tem num outro livro chamado O que você precisa saber sobre maçonaria, do Elias Manso Neto. Você tem ela numa oratória de 1945. Aí ó, o bicho já está pegando, ó, já é mais velho. Você tem ela em 1945, de uma loja chamada Amizade Fraternal número 3, do Rio Grande do Sul. É uma oratória que eu comprei num sebo e foi de um irmão chamado Oswaldo Eifler. E você tem nos anais do Grande Oriente do Brasil, em 1922, dada a comemoração do centenário da maçonaria. Então, assim, ela pode não ter existido, mas tem muita coisinha sobre ela em vários documentos antigos diferentes. Então, eu deixo ela aí, porque, mesmo que não tenha existido, venhamos e convenhamos. É legal pra caramba ter uma loja com emblema que é um índio sendo desvendado, desamaniatado por um gênio, né? Acho do caramba. Em 1813 é fundado o primeiro Grande Oriente com as lojas Virtude e Razão, Humanidade e União, que adormeceu devido à desastrosa Revolução de 1817. O Quênio sugere, né, que essa obediência, que tinha o nome de governo central, é de 1809. Então, como a gente tem essa divergência de data, eu deixo as duas, 1813 e 1809. Você está falando de linha do tempo pra caramba. Gente, infelizmente, história é assim. Se você não falar de linha do tempo, daqui a pouco você está lá no começo do século XX e você estava falando do negócio aqui e a gente vai se perder e não vai conseguir falar de nada. Em 1815, na residência do Dr. João José de Varria, é instalada a famosa loja Comércio e Arte, que é conhecida hoje em dia como a Primaz do Brasil, né? Funciona aí até hoje, né? Lá, não sei se ainda funciona no Palácio do Lavradio,
mas funciona até os dias de hoje. Logo depois ela adormece, mais ou menos em 1817. Em 1816 existia em Recife uma grande loja provincial, reunindo as lojas Pernambuco do Oriente, Pernambuco do Ocidente, Restauração e Patriotismo e Guatimozim. Aí aqui nós vamos falar sobre a criação do Grande Oriente do Brasil, antes de falar sobre as tretas que acabaram com as lojas antes da criação do Grande Oriente do Brasil. Porque isso vai ser necessário para a gente falar sobre todo o movimento que aconteceu no Nordeste brasileiro, foi chamado de Confederação do Equador e Revolução de Pernambuco, que é uma história muito bacana. Então, para poder a gente não cortar o pensamento no meio, eu coloquei logo a criação do Grande Oriente do Brasil aqui. Daí, em 1822, para ser mais precisamente 17 de junho, a loja Comércio e Arte ela vai se dividir em 3, formando além dela mais 2 lojas, a União e Tranquilidade, Esperança de Niterói, formando assim o Grande Oriente do Brasil. É interessante explicar para todo mundo o quê? Que quando você funda uma obediência maçônica, ela precisa ter regularidade de origem. E o que é a tal da regularidade de origem? Ela tem que ser fundada por maçons regulares. Então, você tem uma série de maçons que tem uma linhagem de maçons que vão fundar uma loja que ela pode ser até o tal que o pessoal chama de loja selvagem, né? Ela não é ligada a nenhuma obediência. Mas foram pessoas que foram iniciadas regularmente, tem uma linhagem maçônica, tem o que a gente chama de tradição. E elas vão fundar uma loja, elas provavelmente, devido à linhagem delas, elas vão conseguir se ligar a uma obediência maçônica. No caso, pode ser Grande Oriente. Nessa época aí, era o Grande Oriente de Portugal. Então, a Comércio e Artes, ela se ligou ao Grande Oriente de Portugal. E depois, ela vai se dividir em mais 3, que aí, no caso, é da regularidade de origem. Ela ficou muito grande, se dividiu em 3 lojas e elas mesmas fundaram um Grande Oriente. Aí é só começar a pedir reconhecimento que as outras obediências maçônicas vão reconhecendo. Tipo assim, Clóvis, não dá para eu, na minha casa, achar um ritual da internet e montar minha loja maçônica? Cara, faz o que tu queres, só não vai conseguir reconhecimento de ninguém. Vai juntar teus amigos aí, vai ser um clube, só que não vai ser reconhecido como maçonaria. Mas se essa é a tua vontade, vai lá, seja feliz. Mas se você quiser, tem outros caminhos que dá para você ser maçom regular. E aí, no caso, nós vamos chegar à conclusão do Dia do Maçom. Né? Até quem não é maçom aqui deve se perguntar, Clóvis, eu vejo lá que tem um Dia do Maçom. Meu avô é maçom, dia 20 de agosto, aqui na Câmara da cidade, ou na Câmara de Vereadores de uma cidade, ou na Câmara Legislativa, depende do quanto a maçonaria é enganjada com o poder público em determinado local. Mas, geralmente, tem várias sessões solenes em ambientes políticos, né, como Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e etc. Por que se comemora no dia 20 de agosto? Gente, isso daí dá tanto pano para manga que para poder eu explicar para os maçons é difícil. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma rápida. Dia 20 de agosto, teoricamente, foi o dia que declararam a independência dentro de uma sessão maçônica com as lojas Comércio e Artes, União e Tranquilidade, Esperança de Niterói, que foi presidido nada mais, nada menos porque Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo, no dia 20 de agosto de 1822, decretou, está declarada a independência no Brasil. Agora a gente vai passar uma carta para o imperador e ele vai decretar a independência. Isso daí é o que os maçons gostam de falar, a gente gosta de falar. É bonito, né? A gente dizer, olha só, nós declaramos a independência. Mas não é assim, não é assim. E Castellani, ele mata essa questão muito fácil. Por que o pessoal acreditava que era 20 de agosto? Porque na maçonaria a gente tem um calendário diferenciado, que é um calendário maçônico. Então, o que dizia lá nessa fatídica sessão que declararam a independência? Assinada ao 20º dia do 6º mês do ano de 5.822 da verdadeira luz. O pessoal, o ano maçônico, ele começa em março, né? Dia 1º de março, põe 6 meses, agosto, 20 de agosto, show de bola, a gente declarou a independência antes do Brasil declarar a independência. Só que o Castellani falou, não é assim não, porque aqui, no mesmo livro de ouro do Grande Oriente do Brasil, está falando que conhecidamente, sabemos que foi fundado 17 de junho.
E se foi 17 de junho, aqui está dizendo que é o 28º dia do terceiro mês do ano de 5.822 da verdadeira luz. Se essa for a data, como está dizendo aqui que é, o ano começa dia 21 de agosto, dia 21 de março, e não no dia 1º de março. Então, eu falo assim, pô, Clóvis, esse negócio de calendário maçônico é mó doideira mesmo. É, gente, é mó doideira. Na Inglaterra, James Anderson, lá, que o Mingard chegou a falar aqui sobre a contagem do calendário, ele pega a contagem do Usher, soma 4.000 anos, arredonda para 4.000, né? Se eu não me engano, a contagem do Usher é 4.004, ele vai lá, arredonda para 4.000, não coloca mês nenhum a mais, mês nenhum a menos. Só que na França, o pessoal entrou numa viagem, cara, ó, vamos colocar tipo judeus. Aí foi lá e enfiou em março. Aí uns outros maçons, tipo os Adoniramita, falou assim, pô, vamos deixar mais judeu ainda, vamos botar dia 21, início do ano. E ninguém sabe, aí no Brasil a gente traz isso tudo para cá, ninguém sabe o que escolheu o quê. E se não fosse o Castellani matar a questão comparando com a data de fundação, a gente não saberia. Então, Clóvis, que dia foi o raio da sessão do 20º dia do 6º mês do ano de 5.822 da verdadeira luz? Ah, gente, é muito fácil, é só a gente contar. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, isso daí é um calendário de 1822, tá? Então, aqui, ó, 20º dia do 6º mês. A gente já sabe que o mês é agosto. Só que o dia começa aqui, ó. Dia 21. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 9 de setembro. Aí você fala, pô, Clóvis, mas vocês declararam a independência 2 dias depois que a independência foi declarada? Qual é o sentido disso? Gente, nessa época não tinha um WhatsApp do Marcelo me mandar mensagem 8h38, ó, Clóvis, já estamos online. Isso daqui não era assim. Ou a notícia corria por carta, ou a notícia corria a cavalo, ou a notícia corria, sabe, de diversas formas. E se vocês perceberem, daqui para São Paulo, do Rio para São Paulo, é uma serra, cara, que eles chamam aí de Serra das Araras. Não era no lombo do cavalo, não, era no lombo do burro. Assim, não era algo assim que o pessoal... Não era rápido, né? Mas assim, Clóvis, mas tinha sentido... Olha, temos algumas opções. Ou os maçons não sabiam que tinham declarado a independência ainda, ou já sabiam que tinha sido declarada a independência, mas reafirmaram a independência, assim, que é a mais plausível. Clóvis, por que você acha isso? Porque o mesmo Gonçalves Ledo, que presidiu a sessão, dizendo que a sessão estava, que a independência tinha sido declarada, ele era o mesmo Gonçalves Ledo que ficou nas esquinas do Rio de Janeiro declarando a independência, porque o povo não sabia. Ô, seu Joaquim, ó, declaramos a independência. Ah, valeu, Gonçalves Ledo. Era assim, gente. Na época era assim. A gente tinha acabado de montar uma imprensa. No Brasil não tinha uma prensa para imprimir coisa, até a coroa vir em 1808. Vocês têm que lembrar dessa limitação, porque senão o bicho pega. Então, não se sabe por quê, mas o dia foi 9 de setembro, foi. Então, ou não, a gente não decidiu em loja maçônica que ia declarar a independência e declarou por conta disso. É aí que os maçons não gostam da minha palestra. Sabe? Assim, pô, o cara tá tirando a nossa importância, tá fazendo... Não é, gente? Ó, eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa bacana para a gente se orgulhar. Só não precisa se orgulhar de coisa que não é para se orgulhar. Ó, o pessoal tem orgulho de ter o imperador Pedro I como grão-mestre da maçonaria. Mas Dom Pedro I foi feito grão-mestre e 2 meses depois, mais ou menos em outubro, ele manda fechar a maçonaria. Olha que grão-mestre bom. Oi, gente, estamos aqui, estamos juntos, somos maçom. Está fechado. Por quê? Porque os ideais políticos de vocês não batem comigo. E o que isso ensina para a gente? Que maçonaria e política não combinam. No Brasil e no mundo, toda vez que a maçonaria se mete com política, dá ruim para a gente. Né? A Alemanha nazista caçou maçons. Olha o negócio da linha do tempo, falando lá da Alemanha nazista. Ó. Getúlio Vargas mandou fechar a maçonaria. Toda vez que a maçonaria se envolve com política,
não dá certo, mandam fechar a maçonaria. Toda vez que você pregar a liberdade ameaça um governo ditatorial, esse organismo implica diretamente com um soberano absoluto, né? Então, o nosso Dom Pedro, por mais que tenha sido um ótimo estadista, ele era um rei absolutista, ninguém quase fala disso, né? Tanto é que ele manda fechar a Assembleia Constituinte e mandou fechar também a maçonaria, porque no direito o pessoal chama o quê? Conflito de interesses. Bem, continuando, agora nós vamos falar sobre o Nordeste, né? A tal da Confederação do Leão do Norte, Revolução do Leão do Norte. Falando assim, parece nome até de Game of Thrones, né? De família do Game of Thrones, Leão do Norte. Mas não, é Pernambuco. Tanto é que o Sport Recife lá tem um leão bonito lá do Norte. Por quê? Porque o povo de Recife, o povo do Nordeste, principalmente da província de Pernambuco, eles brigavam pelos direitos deles. Então eles eram assim, o pessoal falava, ó, mexe com todo mundo, mas não mexe com o Recife, porque eles são o Leão do Norte. Então, em 1817, você tem uma revolução de caráter emancipacionista causada pelas pesadas taxas que deveriam pagar para sustentar a corte no Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que até o momento, até 1808, a gente era colônia. Então, assim, era mais ou menos, sabe? Você pagava aqui, não pagava colar e por aí ia. Quando a corte vem para o Brasil, ela sai de Portugal em 1807, chega aqui em 1808, a corte chega no Brasil. Ora, a gente vai instalar uma imprensa, a chamada imprensa régia, que imprimia livros e decretos, gasta grana. A gente vai tirar família que já morava em determinado palacete, em determinada casa, para botar quem eu acho que eu quero da corte. E por aí ia. E o pessoal lá no Recife foi se revoltando, porque começou a aumentar os tributos. Pô, eu tenho que sustentar. Esse pessoal todo vem da Europa para cá. Ninguém queria isso daqui era nosso. O pessoal vem para cá e eu pago a mais por conta disso? Não. E se vocês perceberem, é legal que é a primeira vez na história que uma colônia passa a ser metrópole. Olha só, o Rio de Janeiro, de colônia, passa a ser metrópole. Olha só que bacana. Por isso que eu te falei aí com vocês, que Dom João não era bobo, não. Dom João foi muito do esperto. E nessa época aqui, né, dessa Revolução de 1817, provavelmente teve muito maçom envolvido. Por que eu estou falando que teve muito maçom envolvido? Gente, teve um alvará com força de lei, né? Com força de decreto. Foi baixado um decreto com força de lei que estava escrito lá, ó, está proibido associação secreta, ficando em cursos as que se congregam em lojas. Quem se congrega em loja, gente? A maçonaria. Então, você tem aí esse alvará com força de lei, ó. Alvará com força de lei, porque vossa majestade há por bem declarar por criminosas e proibidas as sociedades secretas, ficando em cursos os que se congregam em lojas, ou aqueles que as proverem nas penas das ordenações filipinas, livro 5º, título 6º, parágrafo 5 e 9, proibindo o uso das medalhas, estampas e catecismo das ditas sociedades. E mandado devassar desse crime, tudo na forma acima declarada. Então, gente, hoje a gente gosta de usar anel, cordão, camisa, põe um bode, escreve no carro lá atrás, ó, filho da viúva. Nessa época aí, era, ó, cortava a cabeça. Por quê? Porque isso era crime de lesa majestade. As ordenações filipinas, que está falando aqui, era conhecido como um dos livros de penas mais pesadas que existia naquele momento, tá? Então, por exemplo, o crime de lesa majestade estava escrito lá, morte com crueldade. Não era só morte, não, tá? Ó, tá condenada à morte, era morte com crueldade. Então, se desse mole com um ritualzinho, fala catecismo, mas quem nunca viu um ritual de 1834, por exemplo, ou da Comércio e Arte de 1831, lá na instrução está escrito lá, catecismo, que é um jogo de perguntas e respostas. Então, você consegue... Olha o meu filho falando alto pra caramba, daqui a pouco eu tenho que dar uma coisa. Se você fosse pego com uma dessas coisas, anel, estampa, medalha ou catecismo,
você era morto, simplesmente morto. Por quê? Porque o pessoal utilizava a loja maçônica para poder fazer as revoluções. Isso daí era normal. E você tinha também o Aerópago de Itambé, a Academia de Suassuna. Você tinha vários organismos que não eram só lojas maçônicas, mas que aproveitavam o caráter secreto, aproveitavam o caráter de não estar à vista do governo para, já que a gente está aqui, ninguém está vendo o que a gente está fazendo, vamos fazer um motim lá semana que vem. Tipo, nessas revoluções de Pernambuco tem um panfleto assim, mais vale 1000 mortes do que sofrer sob o jugo português, alguma coisa assim. E você tem aí o Frei Caneca, que foi importante tanto na Revolução de 1817 quanto da de 1825. Frei Caneca dizia uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Olha como é que é bonito, chega a arrepiar, né? Pô, Frei Caneca, olha só como é que o ignorante aqui é. Para mim, Frei Caneca, uns 15 anos atrás, era uma rua aqui no Rio de Janeiro. Tem uma rua Frei Caneca. Depois é que você vai saber a história das pessoas. Frei Caneca era maçom, iniciado na Academia de Suassuna. Ah, pô, você fala que o Aerópago de também não era loja maçônica, mas você chama a Academia de Suassuna assim. Sim, porque tem um livro contemporâneo a eles, de 1864, chamado Mártires Pernambucano, do qual um dos frades que foi iniciado com ele relata a iniciação dele junto com o Andrada, o Antônio Carlos de Andrada. Então, assim, nós temos uma prova cabal, né, de que ele foi iniciado na maçonaria. Então, a gente vai falar sobre a Confederação do Equador, né? Dizendo, né, Frei Caneca ele era um idealista. Frei Caneca ele era professor. Ele estava envolvido com a Revolução de 1817, foi um dos cabeças da Revolução de 1825, mais conhecida como Confederação do Equador. Pernambuco, com a Confederação do Equador, que não era só Pernambuco, era Pernambuco, Alagoas, né, e outros estados ali do Nordeste, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer bandeira, eles vão ter hino, né? Tudo isso encabeçado por quê? Porque o imperador, Dom Pedro, os pernambucanos escolhem um governador para sua província, mas o imperador não aceita simplesmente aquilo dali e escolhe um governador para eles. Fala assim, vocês escolheram isso daí, eu estou me lixando para vocês, eu vou escolher o que eu quero. Esse é o naipe de Dom Pedro, e a gente tem que ser bem realista quanto a isso. Tá? Ele tem N qualidade como estadista, mas ele era absolutista. Então, a gente, para falar sobre a Confederação do Equador, ela foi um movimento político, revolucionário e emancipacionista que ocorreu no Nordeste durante o período imperial em 1824. Começou com uma reação à Constituição outorgada por Dom Pedro no mesmo ano, que mantinha o Brasil a um governo centralizador e dava margem a uma grande submissão aos portugueses. Então, não era só essa escolha de governador também tinha essa Constituição, outorgada pelo Dom Pedro, né? Porque, como eu falei, nós tivemos uma Constituinte, né, que teve a Noite da Agonia, né, que foi devassada e os caras foram exilados do Brasil, né? Aí saiu uma pá de maçom também, Montezuma, Bonifácio, todo mundo vai ser exilado, né? Bonifácio foi exilado meio que água com açúcar, né? Vai lá para a ilha de Paquetá, tem uns negócios assim. Agora, Montezuma, o pessoal foi para fora do Brasil. O Gonçalves Neto sai vestido de mulher no navio, né? Parece que vai para a Argentina. Então, assim, o negócio foi sério. Então, você tinha esse caráter absolutista de Dom Pedro. E o mais legal da Revolução, né, falando sobre a Confederação do Equador, é que o Frei Caneca finalmente foi preso, foi condenado a crime de lesa majestade e foi condenado à morte. E o mais legal, não tinha quem quisesse executar Frei Caneca, porque ele era professor nos colégios, né? Os colégios de Pernambuco, principalmente os religiosos, eram colégios que pregavam a liberdade. Olha só como é que é doido, né? Pernambuco, os colégios religiosos pregavam a liberdade, o pensamento crítico, e é totalmente contra o que era pregado pela igreja, mas
É uma característica de Pernambuco. Então, lá ele ensinava, por exemplo, filosofia e álgebra. Ele era muito amado pelo povo local. Então, não tinha carrasco para executar o Frei Caneca. Né? Ele foi condenado à forca e não tinha quem quisesse enforcar ele. Tanto é que determinaram que ele fosse fuzilado. Só que ficou aí, está aí até hoje em Frei Caneca. Porque Frei Caneca prova o que Alan Moore falou lá no V de Vingança. Ideias são a provas de bala. Então, fica aí a lembrança do tio Frei Caneca para a gente, junto com o Alan Moore. Continuando, gente, lembra que eu falei para vocês sobre... deixa eu só adiantar isso daqui. Obediências maçônicas. Né? Quando a gente fala de maçonaria, você, Cláudio, o que é maçonaria? Você nem explicou o que era isso. Gente, teoricamente, maçonaria é uma palavra que não tem tradução, né? É uma palavra portuguesada. Maçonaria é referente à cantaria, de canteiro de obras, né? Tanto é que quando você fala masonry no inglês, você tem até manuais de alvenaria, de como faz cimento e etc. Como você trabalha O Marcelo deve ter visto muito esse tipo de manual lá na faculdade dele de arquitetura, né? O pessoal fala mesmo. Na França, por exemplo, se você quer contratar um profissional que faz parede, é o maçom que você contrata, tá? Então, assim, no Brasil, essa palavra ela perde o sentido. Assim, então, somos... a nossa ordem ou é descendente das guildas de construção ou é inspirada nas guildas de construção, porque tem essas duas linhas de raciocínio. Né? Mas, já a especulativa, que é o que a gente trata, nós somos inspirados nas guildas de construção, e aí a gente tem uma, né, que os nossos símbolos são baseados na moral e etc. E você vai ter pipocando uma porção de lugar que se chama de maçonaria, e inclusive diversas obediências. Né? Nessa época não existia uma regulação como tem hoje. Né? Hoje, como eu falei, se você pegar na internet um ritual, fizer seu grupinho lá, provavelmente você vai ser reconhecido por chongas. Mas nessa época você tinha uma série de lojas que não estavam ligadas a lugar nenhum, mas que tinham maçons que eram iniciados regularmente. E o que aconteceu? Lembra que eu falei ali atrás que a maçonaria brasileira ela foi fechada em 1822 pelo seu próprio grão-mestre, o imperador Pedro I, né, que era grão-mestre da maçonaria, e mandou fechar a maçonaria. Isso é para ser bem explicado, porque esses dias a gente fez estátua aí de Dom Pedro, de José Bonifácio, que denunciou irmão de maçonaria só por ser maçom, e todo mundo assim, né? Mas é bom a gente relembrar essas coisas. Pois bem, conforme mandou fechar a maçonaria no Brasil ela mingou, ela fechou. Alguma outra loja ficou resistindo ali, como, por exemplo, a Educação e Moral, que era uma loja que funcionava no Rio de Escocês Antigo e Aceito. O pessoal acha que ela ficou existindo ali entre 1826. Eu tenho, por exemplo, um Estatuto da Educação e Moral de 1834. Você tem uma loja chamada Bouclier de Honneur, né, que seria escudo de honra, né, que era uma loja filiada ao Grande Oriente de França. Lembra que eu falei que tinham lojas que eram jurisdicionadas à obediência de fora do Brasil? Nessa época, então, existiram algumas pouquíssimas lojas, mas ficaram subsistindo. Quando chegou mais ou menos em 1830, quando Dom Pedro já estava para meter o pé do Brasil, o clima foi melhorando para os maçons. Então, alguns maçons eles vão fundar uma obediência chamada Grande Oriente Brasileiro, que, como ele funcionava na Rua do Passeio, ficou sendo conhecido como Grande Oriente do Passeio. Então, vamos na linha do tempo. Em 1829, o irmão Francisco de Acaiaba de Montezuma, que depois foi feito de Visconde de Jequitinhonha, lá no exílio ele recebe uma carta do Supremo Conselho dos Países Baixos, né, que hoje é Bélgica, Holanda e uma porção de coisas. Depois essa carta ela foi trocada pela da Bélgica mesmo. Ela recebe uma carta de autorização para instalar o Supremo Conselho do Rio de Escocês Antigo e Aceito no Brasil. O Kenio falou muito bem sobre isso na palestra dele aqui. Né? Em 1830, conforme eu falei, tem a formação do Grande Oriente Nacional Brasileiro, que eram o quê? Eram irmãos que eram do Grande Oriente do Brasil, de 1822, que fechou,
eram irmãos que foram iniciados fora do Brasil, eram irmãos que foram iniciados no Brasil, mas em lojas enquanto estavam clandestinas, funcionavam fora da lei. Então, eles fundam o Grande Oriente Brasileiro. Em 1832, 13 de março, para ser mais exato, funda-se em São Paulo a loja Amizade, que foi na casa de um estudante chamado José Augusto Gomes de Menezes. Essa loja ela foi tão importante para o Grande Oriente Brasileiro, para o Grande Oriente do Passeio, que ela passa a funcionar em São Paulo como uma delegacia do Grande Oriente do Passeio. Só que nesse interim, em 1831, alguns irmãos do Grande Oriente do Brasil falaram assim: olha ali, os caras estão funcionando como o Grande Oriente do Passeio e não deu ruim para eles, não. Vamos voltar com o Grande Oriente do Brasil. Aí o José Bonifácio, que não era bobo nem nada, se aproximou e falou assim: eu não era grão-mestre antes de Dom Pedro? Ele não mandou fechar a maçonaria? Eu não, eu quero ser grão-mestre de novo. E foi. Então, eles reabrem aí o Grande Oriente do Brasil em 1831. Mas o Grande Oriente do Passeio já estava funcionando, tá? O senador Vergueiro foi grão-mestre do Grande Oriente do Passeio. É muito importante falar sobre isso, porque o senador Vergueiro ele foi regente do Brasil, enquanto Pedro II ainda era infante, Em 1834, o Grande Oriente do Passeio passa a adotar única e exclusivamente o rito escocês antigo e aceito, que era confeccionado por uma tipografia chamada Seguinoplancher, que é aqui no Rio de Janeiro, tem uma rua que é chamada Rua do Ouvidor. Nessa época, um pouco antes disso, era chamada de Rua do Desvio do Mar. Ela só passa a ser chamada Rua do Ouvidor depois, quando o ouvidor vem morar nela. E essa tipografia, ela não imprimia só ritual, ela imprimia manual de medicina, para vocês verem, assim, era escasso. Hoje em dia, o Marcelo tem a editora dele, graças a Deus, aí você tem a Madras, você tem uma série de editoras. Nessa época eram pouquíssimas, e era chamada tipografia, que eram pelos tipógrafos, o cara que encaixava as letrinhas, fazia as edições do livro, costurava o livro e etc. Nessa época, eles produziam de ritual a manual de costura. Então, assim, era bem interessante. Funcionava aqui no Rio de Janeiro. Em 1831, depois de passar anos brigando com o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Passeio, devido ao Visconde Uruguai, que tinha sido grão-mestre recentemente do Grande Oriente do Passeio, ele vai para o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Passeio mingua, ele fecha. Aí você vai assim, gente, o Grande Oriente do Brasil está aí resistindo, A gente teve uma pá de obediência que se separou, juntou, e o Grande Oriente do Brasil está aí. Deve ser parte com demo. Não, estou brincando, meus irmãos? Tá aí. Uma pausa para curiosidade, Quando a gente fala de rito escocês antigo e aceito, a gente fala de carta patente. Eu acredito que no meio magístico, algumas ordens também tem cartas patentes, Você dá uma autorização para o funcionamento daquilo dali. Eu acredito que seja assim também. Na maçonaria não é diferente, principalmente nos organismos dos ritos, nos graus superiores. Então, o que acontece? A gente fala muito dessa carta patente do Montezuma, que foi dado pelos Países Baixos. Só que teve uma autorização de 1822 que foi dada pelo Supremo Conselho da França ou pelo Colégio de Ritos da França. Como ele está bem ilegível, vocês estão vendo aí, não dá para saber direito de onde que ela é. Mas ela é de 1822 e já tinha sido dado a um militar chamado João Paulo dos Santos Barreto, que foi instalador da Loja Educação e Moral, mesmo a loja do Gonçalves Ledo. E nós temos também uma carta do Supremo Conselho para os Estados Unidos da América, que é mais conhecido como Supremo Conselho de Cerneu, que pediu uma autorização para que David Dewitt representasse o consistório dessa organização. Montezuma, que não era bobo nem nada, sabia que o David Dewitt tinha essa carta, chama o David Dewitt para ser o seu lugar-tenente. Então, o Supremo Conselho do grau 33 para a República Federativa, da maçonaria para a República Federativa do Brasil, ele tem 2 certidões de nascimento. Depois de um tempo, esse Supremo Conselho de Cerneu, que na época também já foi considerado irregular, ele vai se juntar lá ao Supremo Conselho do Norte, que nos Estados Unidos tem 2 Supremos Conselhos. Aí vocês podem ver uma preciosidade essa carta, tem aqui a assinatura do Joseph Cerneu, por isso que levava o nome de Supremo Conselho
discerniu. A gente falando do Grande Oriente e Supremo Conselho dos Beneditinos, é bem interessante também, né? Foi uma outra obediência maçônica. A maçonaria brasileira ela ficou em paz durante 2 aninhos, que foi de 61, quando fechou o Grande Oriente do Passeio, mas logo em 63, o maçom brasileiro, como gosta de treta, não pediram treta? Aí, treta, separaram mais ou menos 1.500 maçons, liderados sob a batuta do Joaquim Saldanha Marinho. Gente, para quem não liga o nome à pessoa, Joaquim Saldanha Marinho é o famoso jornalista Ganganelli, que era fiel inimigo do Visconde de Rio Branco, né? Ele sai com 1.500 irmãos revoltados com o Grande Oriente do Brasil e funda o Grande Oriente do Brasil ao Vale dos Beneditinos. Para não confundir, a gente vai chamar ele de Grande Oriente dos Beneditinos. Beleza? Combinado. Então, em 1865, esse Grande Oriente ele consegue reconhecimento do Grande Oriente de França, que na época era regular, e o Grande Oriente Lusitano, em Portugal. Em 1869, essa obediência já vai contar com 49 lojas. E, pô, Clóvis, hoje 49 lojas é pouca coisa, né? Gente, nessa época as lojas tinham 200 pessoas, 150 pessoas. Não era hoje, não. Hoje a gente tem aqui 20, 30, a gente está soltando fogos. Pô, 30 pessoas e tal. Nessa época era para mais de 100 pessoas dentro de loja. Só que em 69 ocorre a unificação da maçonaria portuguesa. E o que isso interfere na maçonaria brasileira? Bem, você tinha o Grande Oriente do Beneditino e o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente Beneditino tinha o reconhecimento do Grande Oriente Lusitano e o Grande Oriente do Brasil tinha o reconhecimento do Grande Oriente Português. Em Portugal, as duas maçonarias se unificam e falam o seguinte, ó, agora nós vamos reconhecer só uma. Eu aconselho vocês a se unirem aí também. E é feita essa primeira tentativa em 1872. Que terminou em pizza. Por que terminou em pizza? Porque eles falaram assim, vamos nos juntar aqui. Então, eles fizeram um acordo, se juntaram. Falaram assim, tá bom, quem vai ser o grão-mestre? Visconde de Rio Branco ou o Saldanha Marinho? Vamos fazer uma eleição. O grão-mestre que levar, ganha. Bem, Saldanha Marinho ganhou, Visconde de Rio Branco foi lá e cancelou. Está cancelado. Eu não ganhei, a bola é minha. Está cancelado. E é assim que funciona. Pois bem, a gente tem as obediências estrangeiras, né, que vão dar ganho de causa ao Vale dos Beneditinos. Então, gente, quando a gente fala de maçonaria, reconhecimento não é eterno, não é perene. Por exemplo, lá nos Estados Unidos teve um sanhaço que 2 grandes lojas, se eu não me engano, a da Geórgia e uma outra grande loja lá, falou que não aceitavam pessoas que são homoafetivas. Eles perderam o reconhecimento de uma porção de obediência, porque a maçonaria está evoluindo, não aceita mais. Pô, a gente brada aos 4 cantos que a gente é contra o preconceito. Não tem por que você ter preconceito. Então, assim, reconhecimento, gente, não é perene. Se a sua obediência fizer uma besteira, ela vai perder o reconhecimento de um colegiado de obediências a nível internacional. Então, assim, não vai achando que é perene, porque não é perene. O Grande Oriente do Brasil já perdeu o reconhecimento aqui em 1872. E só foi retornar quando, em 1883, Saldanha Marinho já estava velho, o Visconde de Rio Branco já tinha morrido. O Saldanha Marinho ele vai para o Grande Oriente do Brasil com todas as suas lojas do Grande Oriente dos Beneditinos e recebe o título de grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil. Aí o Grande Oriente do Brasil passa a ter todos os seus reconhecimentos, porque quem tinha era o Grande Oriente dos Beneditinos. Bom, e para não ficar muito extenso, dessa vez a gente decidiu dividir essa palestra em 2 partes. Então, essa primeira parte, Clóvis falou um pouquinho aí da origem da maçonaria, do que no Brasil, do comecinho. Depois, na próxima, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a abolição da escravatura e um pouquinho mais da influência da maçonaria também dentro da Igreja Batista, da Igreja Evangélica e tudo mais. Então, para você que acompanhou a gente até agora, não esquece de deixar o seu like, seguir aqui o canal, apertar o sininho, fazer todas aquelas coisas do YouTube e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.